Vamos para a palavra que Deus me deu está em Lucas capítulo 11. A palavra de Deus é o pão que alimenta. Venha nos alimentar do teu pão, venha nos alimentar da tua palavra, que a tua palavra venha com renovo em nossa vida, que a tua palavra venha nos renovar. Lucas capítulo 11, a oração do Pai Nosso. E aconteceu que, estando ele a orar no certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Aqui, em Lucas, fala da oração do Pai Nosso. E os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orar, assim como João ensinou os discípulos dele. Gente, o Espírito Santo tem cobrado muito no meu coração para falar e eu falo. E eu falo o que ele manda. Se você prestar atenção, João, quando estava na terra evangelizando, ele não cobrou para levar o evangelho. Ele não cobrou para ensinar. Ele não fez livros para ensinar ninguém. Ele não fez ali, como muitos estão fazendo, curso para te ensinar a orar, curso para te ensinar a pregar, curso para te ensinar a entender a palavra. Gente, a única coisa que você precisa é ouvir a palavra de Deus. A oração do Pai Nosso, no capítulo 11, fala o quê? E aconteceu o quê? Estando ele a orar no certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Mas como também João ensinou aos seus discípulos. Gente, você tem que aprender a orar. Você tem que aprender a ter vida de oração. Você tem que aprender a orar. Nós temos que aprender a orar. A palavra de Deus diz que nós não recebemos porque pedimos mal. A palavra de Deus nos ensina que nós não recebemos porque muitas das vezes o nosso coração está cheio de mágoa, o nosso coração está cheio de ódio, o nosso coração está desejando mal aos outros. E nós não podemos desejar o mal dos outros. Nós não podemos orar com o coração com raiva. Nós não podemos orar para que o Senhor faça mal aos outros. Tem muitas pessoas que oram para que o Senhor faça mal aos outros. Deus, ele vem com bem, Deus, ele vem com paz, Deus, ele vem com a cura, com a restauração, com a salvação, com a libertação. Então, as tuas orações não sejam contra ninguém, que as tuas orações sejam para abençoar vidas, porque se você será abençoado, você precisa aprender a orar, nós precisamos aprender a orar. Muitas das vezes a tua oração só é para o teu deleite, para as tuas vontades, para o teu desejo, para aquilo que você acha que é bom. E muitas das vezes aquilo que pedimos não é da vontade de Deus para a nossa vida, não é bom para a nossa vida. E nós temos que aprender a orar, gente. Nós temos que aprender a orar, a buscar esse Deus. Nós temos que aprender a falar com Deus. E Ele ouve um coração sincero. Ele ouve um coração que é verdadeiro. Ele ouve aquele que se humilha, que reconhece seus pecados, que pede perdão a Ele, que reconhece suas fraquezas, que reconhece suas falhas, que reconhece que precisa dEle. Então nós temos que aprender a orar, gente. Nós temos que aprender a orar para termos resposta das nossas orações. E João, quando estava na terra, ele ensinou os discípulos a orar. E depois Jesus veio e ensinou também os seus discípulos a orar. Louvado seja o nome do Senhor, mas ele não vendeu livros de oração. Tem muita gente que compra livros de oração, gente. Tem muita gente aí que compra vários livros de orações, que ensina oração da prosperidade, oração da cura, oração da libertação, oração para a área financeira. Tem tanta gente que vende esses tipos de livros, gente. Não é verdade? E você acaba ainda não aprendendo a orar. A palavra de Deus, através do Pai Nosso, Ele nos ensina a orar. Ele ensina a oração para sermos libertos. Ele ensina a oração para sermos prósperos. Através de uma única oração, que é o Pai Nosso. Você não precisa estar comprando livros de orações, livros de rezas, repetir as rezas, repetir as orações. Você tem que aprender a orar. Nós temos que aprender a orar. Nós temos que aprender a orar. E Jesus, através do Pai Nosso, ele veio ensinar a nós orar, gente.
E muitas das vezes você compra um monte de livro para aprender a orar e ainda não sabe orar. Então, muitas das vezes você está aí cheio de livros e acabou não aprendendo, foi nada. Acabou aprendendo nada. Não acabou que não aprendeu ainda a orar, se chegar a Deus. Então, a oração do Pai Nosso é que nós precisamos estudar, examinar e aprender. Porque aqui Jesus está te ensinando. Porque aqui o Espírito Santo de Deus está te ensinando. Está nos ensinando através da oração do Pai Nosso. E ele disse, quando orardes, dizei, Pai Nosso. Pai Nosso, você tem um Pai. Quando você entrega a tua vida para Jesus, nós temos um Pai. Através do Filho, nós somos filhos de Deus. Através de Jesus, nós somos filhos de Deus. Gente, tem gente que ora o Pai Nosso, reza o Pai Nosso, né? Mas ainda não entregou sua vida para Jesus. Ainda não acredita que Jesus é o seu Salvador, mas estão lá fazendo suas orações e rezas. Estão lá fazendo rezas decoradas, rezas dali, rezas de cura, rezas de espíritos de luzes, rezas, vários tipos de rezas, mas ainda não reconheceu que Jesus é o seu Salvador. Ainda não reconheceu que Deus é seu Pai. Louvado seja o nome do Senhor, porque através do Filho é que nós seremos filhos de Deus. E ele disse, quando orardes, dizei, Pai Nosso, que estais no céu, que estais no céu. Nós temos que orar ao nosso Pai que está no céu, gente. Você não tem que orar para outro que não seja Deus, que não seja o Espírito Santo. As nossas orações têm que ser apresentadas a Deus, ao Espírito Santo, que é o nosso intercessor. Se você precisa de um intercessor, você tem que pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, que intercede por mim com gemidos inexprimíveis, venha interceder por mim. Nós temos um intercessor, o Espírito Santo de Deus intercede por você, intercede por mim, intercede por nós. Louvado seja o nome do Senhor, e engrandecido e exaltado. E nós temos que orar para o nosso Pai que está nos céus, gente. Você não tem que orar para pedra, para pau, você não tem que orar para... você não tem que apresentar o meu nome, tem que apresentar outros nomes. O único nome que você tem que apresentar é o nome de Deus, é teu Deus, é o teu Pai, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Eles são os nossos intercessores. Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós. Jesus está à direita do Pai, o Espírito Santo de Deus está intercedendo por nós. Se você estudar o Pai Nosso, ele vai te ensinar como devemos orar. João Batista ensinou os discípulos, Jesus ensinou os seus discípulos, e ele continua a nos ensinar através das Santas Escrituras Sagradas. Louvado seja o nome, conhecereis a verdade vos libertará, gente. Então, louvado seja o nome do Senhor, somente o nosso Pai que está no céu pode responder a nossa oração. Através do Filho chegamos ao Pai, através de Jesus. As nossas orações são ouvidas a Deus. Através de Jesus, as nossas orações são levadas a Deus. Através do Espírito Santo de Deus, entendam isso. Quem você precisa, quem eu preciso, é de Jesus na nossa vida, para levar as nossas orações ao Pai, para o Espírito Santo interceder por nós. Quando nós erramos nas nossas orações, o Espírito Santo intercede. Pai, ela não sabe o que está falando, mas eu estou intercedendo por ela, eu vou ensiná-la, e Ele está aqui para te ensinar. Ele está aqui para nos ensinar a orar. Ele está aqui para nos ensinar a conversar com o Pai. Ele está aqui para nos ensinar, para dizer que nós temos um Pai que está no céu. Talvez você já não tenha mais seu pai. Eu não tenho mais meu pai na terra. Mas eu tenho um Pai que está no céu. Você tem um Pai que está no céu, que esse está vivo, que esse está olhando por você, que está olhando por nós, que está olhando pelas nossas aflições, pelas nossas fraquezas, que tem olhado o nosso arrependimento, que tem olhado a nossa súplica, que tem olhado o que nós temos sofrido, e Ele tem ouvido a tua oração, sim. Só falta nós esperarmos o tempo.
o tempo dele chegar com a tua vitória, chegar com o teu milagre, chegar com a nossa resposta. Aprendam a orar, vamos aprender a orar, louvado seja o nome do Senhor, através da oração do Pai Nosso, através da oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos e ensina a nós, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido, exaltado. E aqui ele diz, né? E ele disse assim: quando orardes, dizei, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós precisamos, gente, que o reino de Deus venha a nós. Você pode dizer, irmã, como que o reino de Deus vem a mim? Através do seu Filho, através de Jesus. O reino de Deus está em nós. Através do Espírito Santo de Deus, o reino de Deus está na tua vida. Não tem como vivermos o reino de Deus se Jesus não estiver na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós oramos ao nosso Pai que está no céu e nós pedimos, né? Nós oramos e nos apresentando na presença de Deus, sabendo que Ele é santo, gente. As pessoas querem se apresentar na presença de Deus de qualquer jeito, sem reverência. Muitos chamam de Deus de cara, né? Meu Deus do céu, Ele é santo, Ele não é um homem, Ele não é uma pessoa. Ele é um espírito da verdade. Muitos tratam Deus como se fosse um teu parceiro, como se fosse teu amigo de bar, tua amiga de bar, tua amiga de noitada. Muitos se chegam a Deus sem temor, sem reverência, né? Eles dizem que falam com Deus do jeito deles, do jeito que eles não têm respeito pelos pais dele, eles não têm respeito por Deus. Não tem respeito por ninguém. Gente que se apresenta na presença de Deus com chocarrice, com brincadeira, com meninice. As pessoas não separam, né? O santo do profano. As pessoas ficam ali orando em brincadeiras. Tem pessoas que fazem lives como se fosse uma live de brincadeira. E nas suas brincadeiras, elas começam a orar por vidas. Pessoas que fazem isso. E não é assim, gente. Gente é santo. Você tem um trabalho de oração, você tem um trabalho de levar a palavra de Deus. E tem muitos que levam na brincadeira, na chocarrice. Todo tipo de conversa tem lá naquela live, naquele lugar. E não é assim. Deus é santo. Se vamos falar de Deus, tem que ser com santidade. Se vamos falar de Deus, se vamos orar, se vamos apresentar nossas orações a Deus, é com santidade, é com temor, é com reverência, é com respeito, é fazer a separação. Esse momento de oração, esse momento é da palavra, o momento de conversas, o momento de brincadeira é momento de brincadeira, o momento da tua diversão é momento da diversão. Mas tem pessoas que misturam, começam uma live com oração, depois já estão com brincadeiras, depois já estão ali com a carnalidade, depois já estão com as suas vontades e não seguem na vontade de Deus. Somos um povo separado, um povo escolhido. Há tempo para todas as coisas, e o tempo da oração ele não pode ser misturado com profano. O tempo da oração não pode ser misturado com brincadeiras, com meninice, com chocarrices. Louvado seja o nome. Tem muita gente que mistura, né, o santo com o profano. Tem gente que mistura as coisas de Deus com as coisas do mundo. E é o que mais a gente vê, gente. E o pior de tudo que são cegos conduzindo cegos. E essas lives são as que mais enchem de pessoas cegas sendo dirigido por cegos, né? Porque os seres humanos, eles querem usar as artimanhas do mundo para trazer as pessoas do mundo. Jesus nunca usou o exemplo do mundo para ganhar alguém. Jesus usou a verdade, Jesus usou a palavra, Jesus usou o evangelho, ele foi diferente na terra. Ele não foi igual aos do mundo. E hoje as pessoas querem se igualar, querem imitar o mundo, gente. Querem imitar o mundo para trazer almas. Jesus jamais imitou o mundo para ganhar uma alma.
Jesus jamais imitou as práticas do mundo. Jesus jamais imitou nada do mundo para ganhar almas. Ele foi diferente no mundo. Ele foi luz no mundo. Ele não precisa da ajuda do mundo. Ele não precisa do engano do mundo para resgatar uma alma. E tem gente aí usando os enganos do mundo, dizendo que estão ganhando alma para Jesus. Ah, meu Deus, não estão ganhando alma nenhuma para Jesus. Estão apenas colocando pessoas do mundo nas mesmas práticas do mundo, dizendo que estão no caminho de Deus. Porque verdadeiramente o caminho de Deus, gente, ele nos tira do mundo. Ele nos tira da prática do mundo. Ele nos tira as práticas da velha criatura e nos dá a prática nova. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele diz, e ele disse, quando orardes, dizei, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente pede, seja feita a tua vontade. Quando Deus quer fazer a vontade dele na nossa vida, aí muitas das vezes a gente não quer, gente. Aí a gente diz não para Deus. Se Deus diz assim, eu quero que tu ores toda madrugada, ele quer que a vontade dele seja feita. Aí você não ora, você não acorda, você não se esforça, você não coloca o despertador para acordar. Eu coloco o despertador às vezes para acordar. Quando eu estou muito cansada, eu coloco o despertador para acordar, porque eu sei que eu estou cansada. Eu sei que eu não dormi direito. Eu coloco o despertador, então. Por quê? Porque o Senhor me deu uma ordenança de orar nas madrugadas. A vontade de Deus é que nós busquemos Ele na madrugada. Mas muitas das vezes você pede, Senhor, faz a tua vontade. Mas você não quer obedecer à vontade de Deus. Você não quer obedecer à vontade de Deus para orar na madrugada, para jejuar, para buscar a Deus sem cessar, para praticar a palavra, para viver de fé, para que o reino de Deus esteja no teu coração. Porque você quer viver o reino da terra, você quer viver as coisas da terra, você quer ganhar o mundo, você não quer ganhar o reino de Deus. Então, ele diz aqui, seja feita a tua vontade. Mas eu tenho que obedecer à vontade de Deus. Como a vontade de Deus vai ser feita se eu não obedeço, se eu não pratico, se eu não faço o que ele me manda fazer? Então, louvado o Senhor Jesus, ele nos ensina, gente. Ele nos ensina a poder recebermos a nossa vitória, a nossa bênção, a fazermos a vontade dele, que é boa e perfeita para nós. E aqui ele diz, dai-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Você ora para Deus te dar o pão cotidiano? Nas tuas orações você pede do Senhor, Senhor, dai-me o pão de cada dia. Muitas das vezes você não pede, não é verdade? E depois sabe o que acontece? Você fica desempregado. Você fica desempregado. Nós temos que aprender a orar, gente. Quando o Senhor diz aqui para nós orarmos, para pedirmos o pão de cada dia, como é que o pão de cada dia vem à tua mesa? Você tem que trabalhar, não tem? Se você não trabalhar, Deus vai usar alguém para te ajudar. Mas o certo é trabalharmos para nós não sermos pesados a ninguém, não é verdade? Você quer o teu pão através do teu trabalho, não é isso? Com dignidade. Você não quer estar pedindo dos outros. Você não quer ser sustentado pelos outros, né? Só os malandros que querem ser sustentados pelos outros, os preguiçosos querem ser sustentados pelos outros. Somente, né, os mimadinhos, né, os filhos mimados que querem ser sustentados pelos pais. As mulheres, né, preguiçosas que querem ser sustentadas ali pelos seus pais, pelos seus maridos, não querem trabalhar. Então, gente, nós estamos num tempo que todos têm que trabalhar. Todos. Nem os ricos dá para mimar os seus filhos. Gente, eu estou numa cidade que aqui o que mais tem é uma classe social elevada, financeiramente. Mas todos trabalham, gente. Todos trabalham, todos economizam, todos estão trabalhando. Eu não vejo eles viverem mordomias, como muitos vivem aí mordomia, entendeu? Então, se você quer o pão de cada dia, peça do Senhor. Aprenda a orar, Senhor, me dá-me o pão de cada dia.
E ele lhe disse: quando orar, de dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a vontade de Deus tem que ser feita no céu e na terra. Nós temos que fazer a vontade de Deus aqui na terra. E isso que nós não queremos é fazer a vontade de Deus. A gente quer fazer a nossa vontade. Mas se nós obedecermos a palavra, nós estamos fazendo a vontade de Deus, gente. Você sabia disso? Às vezes você ora: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Aí, né, ele que está ouvindo a minha oração, ele diz: então me obedece, que a minha vontade vai ser feita na tua vida. A vontade de Deus só será feita nas nossas vidas, gente, se nós obedecermos a palavra de Deus. Se nós obedecermos a palavra de Deus, a vontade dele está sendo feita na nossa vida. Entendemos isso, gente? E aqui ele diz: dai-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Então lembre-se de orar. Nas orações de vocês, peça: Senhor, dai-me o pão de cada dia. O que significa isso? Ele vai proteger o teu trabalho, a qual para tua casa vem o pão de cada dia. Então, o que ele está dizendo nessa oração? Dai-me o sustento. Da onde vem o nosso sustento? Não é do trabalho, gente. Não é do trabalho. Então, não esqueçam de orar para que vocês não percam o trabalho de vocês, para que não falte o pão de vocês. Eu sempre oro assim, gente: Senhor, dai-me o pão de cada dia, dai-me o pão de cada dia, gente. E não falta o pão na minha vida, não falta o trabalho na minha vida para esse pão chegar na minha mesa. Então, muita gente está desempregado aí, por quê? Porque não orou pedindo o pão de cada dia. Você orou, você aprendeu a orar, você sabia que você tem que aprender a pedir o pão de cada dia? Porque o pão de cada dia representa o sustento para a nossa vida. Então, você que está desempregado aí, ora assim: Senhor, dá-me o pão de cada dia. Eu preciso do pão para a minha família, do pão para alimentar, das vestes, né? Então, peça para Deus porque não falte o pão de cada dia na tua vida, nem o material e nem o espiritual. Lembra que a oração do Pai Nosso, ela está nos ensinando que seja feita a vontade de Deus no céu e na terra, e que o reino do céu venha até nós, viva em nós. E o reino do céu vivido em nós é a palavra de Deus praticada. A busca dessa palavra, eu praticar essa palavra, eu estou vivendo o reino de Deus. E o reino de Deus está no teu coração, no meu coração, através da palavra de Deus, através de Cristo, através de Jesus. Se você tem Jesus no teu coração, se você tem o Espírito Santo no teu coração, você tem o reino de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a importância de Jesus na nossa vida. Olha a importância. Entendemos? Então, Senhor, dai-nos o pão de cada dia. Dai o pão de cada dia para essas vidas que estão desempregadas. Eles precisam, Pai, do sustento para suas famílias. Eles precisam do pão de cada dia para eles não viverem mendigando o pão. A tua palavra diz que nunca havia um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Liberta, Senhor, este jovem do vício. Liberta, Jesus, quebra o coração de pedra e faz um coração de carne, livre de todo o pecado. Que essas pessoas tenham nojo do vício, que essas pessoas tenham nojo do álcool, nojo do cigarro, nojo do pecado, nojo da prostituição. Assim como o pecado fede as tuas narinas, Jesus, que esse pecado venha feder em nossas narinas. Que esse pecado venha feder nas narinas de cada um. Que essa droga venha feder na narina desse viciado, Jesus. E liberta, porque eu creio, Senhor. Eu creio que almas serão resgatadas do vício. Eu creio no Deus que ouve as nossas orações. Vamos continuar. Aprendemos sobre o pão de cada dia. E vamos continuar a orar, aprender a orar. Aí ele continua: perdoa os nossos pecados. Você sabe que você pecou. Você sabe que você errou. Você não precisa estar contando o teu pecado para ninguém. Nós vivemos a nova aliança, gente. Hoje, os nossos pecados têm que ser contados para Deus.
tem que ser contado para Jesus, para o Espírito Santo. Muitas das vezes você conta teus pecados para os outros, sabe o que eles fazem? Eles saem te defamando. Eles saem usando a tua fraqueza para te julgar, para falar mal de você. Nós estamos vivendo a nova aliança. Nós não estamos vivendo mais a velha aliança. Nós estamos vivendo o Evangelho de Cristo. Nós estamos vivendo aqui a salvação, não o pecado, gente. Não o pecado. Então, se você pecou, se você errou, arrependei-vos, confesse o teu pecado para aquele que pode te perdoar. Confessa o teu pecado para esse Jesus amado, para o teu Pai. Confessa o teu pecado para Deus. Pai, eu errei novamente. Pai, eu não venci o pecado. Me ajuda, me liberta. Eu te peço perdão. Me sustenta. Me sustenta, Senhor, a vencer-me esse pecado. Então peça perdão somente de Deus. Peça perdão somente daquele que pode te perdoar pelo pecado que você cometeu. Há perdão ainda para nós, gente. Há perdão ainda para nós. Louvado seja o nome do Senhor, porque ainda estamos no tempo da graça. Ainda estamos no tempo da misericórdia. Ainda estamos no tempo da misericórdia de Deus. Então ele continua aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Agora aprenda a perdoar os outros, né, gente? E não nos conduz em tentação, mas nos livra-nos do mal. Todos os dias nós temos que pedir para Deus nos livrar do mal, gente. Porque a gente sabe que o amor se esfriou, a gente sabe que o mundo é do maligno, a gente sabe que os corações estão cheios de maldade. Todos os dias nós temos que pedir livramento do mal, gente. Todas as suas orações, peça o pão de cada dia, peça perdão dos pecados, lembre que você tem um Pai, perdoe aqueles que te fizeram mal, perdoe para que você seja perdoado. Pai, eu perdoo essa pessoa. Pai, eu oro para que essa pessoa seja liberta. Ela está me perseguindo, ela tem inveja de mim, ela tem ódio de mim, ela me deseja mal. Ore pelos teus inimigos, gente. Nós temos que orar pelos nossos inimigos. Nós temos que orar por esses que nos odeiam, por esses que não nos amam, por esses que falam mal da gente. É difícil orar pelos nossos inimigos, né? Não é não, gente. Não é não. Aquele que tem o Espírito Santo no seu coração, ele tem facilidade de orar. Porque o Espírito Santo é o intercessor, gente. Quando o Espírito Santo de Deus está na nossa vida, a gente tem prática de intercessão. A gente tem prática de oração. Por quê? Porque o Espírito Santo é um intercessor. Então, o Espírito Santo habita em nós, a gente tem vida de oração. Você amanhece orando, você passa o dia orando, você está fazendo as coisas orando, você está na madrugada, você ora. Por quê? Porque o Espírito Santo é um intercessor e ele está na tua vida, ele está na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos prática de intercessão, de oração, porque o Espírito Santo habita em nós, se é que ele habita. Se ele habita em nós, nós temos prática de oração, gente. Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz, né? Para livrarmos do mal. Todos os dias temos que orar, pedir o livramento de Deus, gente. Todos os dias. Todos os dias temos que ter livramento, de pedir orar para Deus nos livrar, livrar a tua família, livrar você quando vai para o trabalho. E quando chega em casa, ora, agradece. Às vezes você já chega em casa brigando com a tua família, brigando com teus filhos. Às vezes tu chega em casa, tu nem agradece, já vai olhando os defeitos, já vai olhando o que o filho fez de errado, o que a mulher fez de errado. Às vezes você chega em casa e não agradece. Às vezes você já vai entrando olhando o que o teu esposo fez de errado. Chega em casa, primeira coisa que você fala: obrigado, meu Deus, que eu cheguei em paz. Obrigado, meu Deus, que eu cheguei na minha casa. Obrigado porque tu me trouxeste em paz. Oramos pedindo livramento quando saímos de casa. E quando chegamos em casa, nós agradecemos. Você agradece? Responda para você mesmo. E aqui continua, né? Louvado seja o nome do Senhor. E perdoando-nos os nossos pecados, mas também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas
em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Disse-lhe também: qual de vós terá um amigo, e indo procurá-lo à meia-noite lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. E depois que o amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe, se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para vos dar. Aqui ele fala, né, que o amigo precisou do outro na madrugada, e o amigo, hein, respondeu: não me importunes, já está na minha cama, e meus filhos já estão deitados. Olha só, hein? Digo-vos ainda, que não se levanta-te, dá-lhes por ser seu amigo. A pessoa, um amigo que trata um amigo desse jeito, hein? Imagine como ele trata um inimigo. Se um amigo não pode te socorrer no momento que você precisa, você tá vendo aqui, gente? Você tem que aprender quem é teu amigo, quem é tua amiga, quem são teus amigos. Porque muitas das vezes você está pedindo socorro dos teus amigos e eles não te socorrem. Muitas das vezes você está aí querendo ajuda dos teus amigos, falando para os teus amigos que você está precisando de ajuda e eles não te socorrem. Por quê? Porque eles não têm para te socorrer? Ou porque eles estão deitados? Ou porque eles não querem te socorrer? Porque eles não querem te ajudar? É tremenda essa palavra, gente. A gente conhece os verdadeiros amigos quando nós precisamos dele, ele nos ajuda. Porque é para isso que temos amigos, não é verdade? Não é para isso que temos um amigo? Esse amigo, ele faz um papel de ajudador na tua vida, na minha vida. Seja com palavras, seja com aquilo que podemos e que precisamos, né? E sabemos que eles podem nos dar. Então, preste atenção ao que ele falando. E digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e ele lhe dará tudo que houver miste. Então, olha só, né? O amigo bateu querendo ali ajuda. Aí ele disse que não ia se levantar, mas o amigo continuou batendo. O amigo continuou pedindo socorro. Aí o que foi que aconteceu? Foi preciso esse amigo ir lá socorrer o outro. Por quê? Porque estava sendo importunado. Olha, 2 diferenças. Você socorrer a pessoa porque você é amigo e você socorrer a pessoa porque esse amigo está te importunando. Sabe aquelas pessoas que dizem: vou dar logo para ela ir embora da minha casa, né? Não, eu vou dar logo, vou fazer logo para ir embora da minha casa. Tem esses que fazem por causa da importunação. E tem os outros que fazem porque verdadeiramente são teus amigos e tua amiga. Meu Deus do céu, olha como é que Deus nos ensina, né, gente? Aqueles que nos ajudam porque são nossos amigos e aqueles que nos ajudam porque não querem mais que a gente importune. Meu Deus, né? Como é que é os seres humanos, né? Ai, Jesus. Mas Deus conhece os corações, né? Deus conhece os corações e intenções. Deus sabe quando você faz com amor, quando você não faz. Deus sabe quando você faz para que você fique livre daquela pessoa, para que aquela pessoa não te importune mais. Tremendo, né, gente? A palavra de Deus é tremenda e nos ensina e nos mostra a verdade. E aqui continua: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-ás, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então, nas orações, nós estamos pedindo de quem? Dos amigos importunos? Não, você está pedindo de Deus. Então, é melhor é melhor perturbar os amigos? É melhor importunar os amigos? É melhor pedir dos amigos? Não, é melhor pedirmos de Deus. Por isso que ele diz aqui: batei, pedi, dá-se-vos-ai-vos, batei e achareis, né? E abrireis, buscai e achareis. É melhor pedirmos de amigos que muitas das vezes não estão fazendo de coração para nós? A melhor coisa é pedir de Deus, gente. Por isso que o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O meu socorro vem do Senhor, gente. Muitas das vezes você está pedindo aí dos amigos, né?
Você está pedindo das pessoas, e às vezes esses amigos só te ajudam porque eles não querem ser mais importunados. Agora Deus não, Ele te ajuda porque Ele te ama. O Espírito Santo de Deus te ajuda porque te ama. Jesus te ama, nos ajuda porque nos ama. Então é melhor pedir socorro dele do que dos outros. Melhor pedir socorro de Deus, né, gente? Porque Deus, ele sempre virá com socorro. Deus, ele sempre abrirá a porta para aquele que está batendo. Pai, abre a porta. Eu preciso dessa bênção, eu preciso dessa vitória. E quando você busca Deus, você o encontra. Às vezes teus amigos estão em casa e eles dizem que não estão, né? Às vezes teu amigo está lá em casa, tua amiga, e elas mandam o filho atender o telefone e dizer assim, eu não tô, esqueci o telefone, e a pessoa está lá. E a pessoa está lá, não é verdade? Mas manda alguém dizer para você que não está. Mas Jesus não é assim, não é assim. Você bate, ele abre a porta. Você o busca, nós o encontramos. Por isso que a melhor coisa é buscar a Deus na nossa vida, gente. Por isso que o salmista disse o nosso socorro vem do Senhor, vem do Senhor. Eu vos digo, né? Pedi e dá-se-vos-á. E buscai e achareis. Batei e abre-se-vos. Eu vos digo a vós, porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E a quem bate, abre-se-lhe-á. A qual o pai de entre vós, que se lhe pedir um pão, lhe dará umas pedras? Qual é o pai que vai dar uma pedra pro filho, né, gente? O pai de verdade. Não é um pai da boca para fora. Não é um pai de momentos. Não é um pai de uma noitada, né? Não é o pai que gerou o filho nas drogas, na prostituição. Não, eu tô falando de pai. De pai mesmo, né? Porque tem uns pais aí que são pais. Tem pais que são pais por causa de uma noitada, por causa de uma noite de prazer, né? Aí lá gerou uma criança. E esses pais não estão nem aí se os seus filhos estão comendo, se seus filhos estão passando fome, se estão precisando de roupa. Mas o verdadeiro pai, gente, o filho pede um pão, ele fica doido, ele fica preocupado. O verdadeiro pai, ele chora quando o filho dele não tem o que dar para comer para o seu filho, né? Ele aceita qualquer trabalho digno, qualquer trabalho digno. Até pedir, ele pede pelo seu filho. O verdadeiro pai, né, gente? E aqui ele diz: qual o pai dentre vós que se lhe pedir o pão lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir um peixe lhe dará uma serpente? Pede, empresta, né? Vende até suas coisas. Abre mão das suas coisas para dar o alimento para os seus filhos. Qual é o pai, o verdadeiro pai, que o filho está pedindo o pão e ele vai dar uma pedra? Só o que não é o verdadeiro pai, gente. Só aquele que não tem amor pelos seus filhos. Hoje a humanidade, o que ela precisa é de amor. Pais não amam mais seus filhos. Filhos não amam seus pais. A esposa não ama mais seu marido. O marido não ama mais seu esposo. O amigo não ama mais seu amigo. A amiga não ama mais sua amiga. É tudo de aparência, é tudo de boca para fora. É tudo social, né? Mostrar para o social que fazem, mas na verdade não sentem, não vivem, né? E aqui vamos já encerrar nesse último versículo. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, o nosso Pai, nós que somos maus, ele disse, né? Pois se vós, sendo os maus, ele diz que nós somos maus, hein? Porque Deus conhece nosso coração e Deus sabe o que falta em nós. Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo,
aqueles que lhe pedirem. Então, gente, é melhor pedir dos maus? Não é melhor pedir do nosso Pai? Não é melhor pedir do Espírito Santo do que pedirmos de pessoas mal, de pessoas que não são verdadeiras, que são mentirosas, que são enganadoras, que às vezes te dão porque querem se livrar de você. Às vezes te ajudam só porque não quer que você mais nem fale com elas, nem importune mais, né? Então a melhor coisa, gente, é nós orarmos ao Pai. Lembra que o título da mensagem é o quê? A oração do Pai Nosso. E o que ele ensinou no início da oração? A orarmos ao nosso Pai que está no céu. Então, como o salmista disse, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Se temos que pedir de alguém, vamos pedir de Deus, do nosso Pai. Vamos fazer o que Ele está dizendo. Ele é Pai, Ele sabe nos dar boas coisas. Ele disse que Ele sabe dar para nós boas dádivas. Ele disse que nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. E Ele disse o quê? Que Ele, né? O Pai Celestial, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Aprendemos a orar? A quem devemos pedir? A João, a Pedro, a José, a Ana? A quem devemos pedir? A Joaquim? A quem devemos pedir? Aprendemos? A Luís? Nós devemos pedir a Deus, nós devemos pedir ao Pai, nós devemos pedir ao Espírito Santo de Deus, nós devemos pedir a Jesus. Aprendemos a orar que Ele é bom e Ele nos dará boas dádivas, entendeu?